Até algum tempo eu fazia a questão de tentar explicar o trabalho, por que é que está a esse valor. Que uma e outra vez até funciona. Porque às vezes eles não é que está alto, eles não percebem por que tem que pagar aquilo. Mas quando tu explica, eles acabam vendo cá, vale. Às vezes é simplesmente, sei lá, agir de forma fria mesmo. Claro que não precisamos dar aquelas respostas de vai lá onde é que é mais barato, ou sei lá, mas é um jogo de cintura mesmo, de forma a dizer que este é o meu preço. Porque o problema não é o preço que eu dou, é o quanto tu estás disponível a investir para a coisa. Aí, what's up, pessoal? It's your boy Ace mais uma vez aqui no canal Pro HD. Hoje nós vamos falar como educar os nossos clientes a respeito dos nossos trabalhos. E para discutir a respeito disso, eu convidei um grande artista, designer 3D, o Aaron, que já tem mais de 10 anos de experiência, já trabalhou com muitas empresas, incluindo a agência DDB, também já fez trabalhos para FIS, já fez trabalhos para Tropigalha. Aaron, como é que você está? Tô nice. Na verdade, eu parei que era para evitar esticar muito o seu currículo. Seria um outro programa. Arranja um programa, faz isso. É brincadeira, brincadeira. Como é que você está, mano? Tô bem, obrigado. E vocês? Nós estamos, mano, em good. Sabe, uma produção pequena, mas estamos good, estamos good. Finalmente juntos. Aaron, papai, aqui será que é uma roupa, mano? Ou será que é uma roupa? Mata-mata. Então, pessoal, se vocês gostavam mais de saber a respeito do que nós vamos discutir aqui, é só ficarem atentos e voltamos depois da intro. Certo, Aaron? Yep. Como é que nós educamos nosso cliente? Mas antes disso, eu gostava de saber de ti, é sustentável viver de 3D em Moçambique? Será que jovens podem começar a pensar em apostar nessa área? Pode. A resposta mais curta é pode. Pode? Pode. Como é que tem sido a questão de rentabilidade? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês trabalham normalmente? Como é que o seu trabalho em particular chega ao ponto de estar nos billboards? Basicamente é aquela questão de trabalhar, ser conhecido e te procurarem. Agora o problema é como chegar a esse nível. Que geralmente o que eu costumo a dizer, que 3D basicamente é como qualquer outra área, que a ideia é só ficar bom. Procurar ficar bom é bom. Aqui há espaço para todos. Há espaço para todos. Então não importa se já existem empresas grandes ou menores, é possível. Então é só trabalhar, investigar e procurar aprender mais. Okay. E toda essa parte de clientela vem automaticamente, entre aspas. Ok. Nesse caso, quando você já sente, quando o teu trabalho começa a ficar bom, se virar consequência disso é que a cliente começar a procurar. Exatamente. Porque tu podes fazer um trabalho, um teste, por exemplo, um estudo, publicas no LinkedIn ou mesmo no Start, acredita, se alguém estiver interessado, há de ver, vai te procurar dali. Então é basicamente assim que se cresce. Mas fala aí agora, muitos têm reclamado da questão de valorização, não só para o mundo 3D, mas para todos outro mercado. Como é que você tem olhado para aquilo que é o mundo 3D? Por que os clientes não estão a valorizar? Por que os clientes não vos pagam? Porque um trabalho seu normalmente pode levar uns 2, 3 dias, não sei. E por que os clientes não valorizam tanto assim vos pagar de uma forma considerável? O que você acha que tem acontecido? Muito sinceramente, não posso dizer exatamente má fé, mas eu acredito que muita gente conhece realmente o valor de 3D. Ou que é que tem um e outro que desprezam, que acham que, por exemplo, no caso de, sei lá, um sorvete, dizem, mas tu não filmaste, é uma coisa que fizeste no computador. Tem essa parte desse meio desprezo, do tipo, não compraste nada, nem perdeste tempo, só sentaste e fizeste. Então esquece a questão de teu tempo. Tem muito essa parte também, de pessoas que literalmente desprezam. E tem aqueles que simplesmente conhecem o valor, mas é não querer pagar mesmo o que é justo. E como é que nós podemos educar como é que nós saímos dessa cilada, mano? Primeiro, para valorizar é aquela história, qualquer coisa que para te valorizar, tu tens que te valorizar. Tu tens que te valorizar, porque acredita, eu aprendi da pior forma que, sei lá, às vezes tu tens que marcar um preço que parece alto, mas se é o preço que achas que vale para ti, marca, vais perder uns 3 clientes, mas vais ganhar no máximo uns 2, que vão te pagar bem. Então, a educação, na verdade, eu não acho que tem que ser para o cliente, é para ti. Se fosse para dar um exemplo básico,
Vou falar, por exemplo, de um estilista, vou tentar não citar o nome, ok? Um estilista grande da cidade e um estilista básico, sei lá, daí na tua rua ao lado. Aquele estilista, ele faz vestidos para, sei lá, para Mrs. Ave, para Lorena e tudo mais. Ele pode cobrar, por exemplo, sei lá, uns 70 mil. Quando aquele teu da tua zona, ele faz vestidos para chigianos, não sei o que, cobra por aí 3 mil. O que acontece? Quando eu faço um job para ti e te cobro, sei lá, 50 mil, se alguém gostar e te perguntar, tu vais recomendar e vais dizer esse preço. Então, já tenho outro cliente de 50 mil. Então, as pessoas vão se referenciando assim, tipo, foi um puto chamado Alcides que fez e cobrou tanto. Então, tu tens que arranjar uma maneira de entrar naquele mercado de 50 mil para cima, porque se fores estilista e continuares a fazer vestido para mais da tua zona, a 2,5, 3, acredita, elas só vão te recomendar nas pessoas nesse valor. Então, o teu círculo de clientes será aquele mesmo. Então, se tu um dia conseguires fazer um job grande e cobrar bem, quem for a vir de recomendação de lá será a partir daquilo. Então, a educação é mais tua mesmo do que o cliente. Alguém um dia disse, eu estava escutando, eu gosto muito de aprender em várias áreas. Um gajo chamado Chris Doe disse que ele disse, quando é que você sabe que está a cobrar suficiente? Ele disse, se você diz um valor a um cliente e esse valor te assusta você dizer, ou você tem medo de dizer o valor, então você está a cobrar bem. Mas se você diz um valor que mesmo você sabe que, bro, isto aqui nem eu que não tenho dinheiro não me assustou, isso significa que você não está a cobrar bem. Porque quando o assunto é arte, não tem preço. Literalmente, você pode colocar uma cena que você fez, uma cena de uns 3 minutos online, num sítio onde podem te pagar $1 milhão. Não existe um preço. É like, quem determina a questão de valor é você exatamente. Não vai até quando você coloca teu produto na escassez, quando é qualquer um que tem, as pessoas começam a procurar a querer aquela demanda ali é que cria essa cena. E a propósito agora, falando, quando um cliente, nesse caso, lhe liga, diz, mano, eu preciso de uma cotação para fazer um trabalho X para nossa company ou para mim. E depois você manda a cotação e o cliente diz está muito alto. Nesse caso, qual tem sido o passo a seguir para poder colmatar isso? Primeiro, até algum tempo eu fazia a questão de tentar explicar o trabalho, por que é que está a esse valor. Que uma e outra vez até funciona. Porque às vezes eles não é que está alto, eles não percebem por que tem que pagar aquilo. Mas quando tu explica, eles acabam vendo, vale. Se ele tem que filmar, ele tem que editar, tem que pagar, sei lá, um software para fazer isto, ou pagar uma empresa para fazer aquilo, eles acabam entendendo. Às vezes é simplesmente, sei lá, agir de forma fria mesmo. Claro que não precisamos dar aquelas respostas de vai lá onde é que é mais barato, ou sei lá, mas é um jogo de cintura mesmo, de forma a dizer que este é o meu preço. Porque o problema não é o preço que eu dou, é o quanto tu estás disponível a investir para a coisa. Mas se alguém está a começar, como é que lidar com esse tipo de problema? Porque normalmente, quando eu estou a começar numa cena, eu preciso ou preciso primeiro sentir que estou a ser pago, estou a ser compensado pelo trabalho que eu estou a fazer. Seria essa uma boa manobra, eu aceitar a pessoa, eu digo, meu trabalho vai custar 15 mil, mas o cliente depois diz, mano, isso aqui só tem que se meter cá. Seria uma boa manobra estar a aceitar esse tipo de trabalhos? Na verdade, eu cometi esse erro, então seria um pouco hipócrita da minha parte dizer que é uma manobra errada. Mas até é, sabe, não importa se estás a começar, cobra aquilo que achas que vales mesmo. Eu vi isso, por exemplo, para o ator Denzel Washington. Eu vi uma entrevista dele a dizer, o primeiro filme dele, se não estou em erro, foram acho que $30 milhões que ele cobrou. Ele perdeu muitos papéis por causa disso. Ele participou a muitos castings, mas quando chegava a hora dele dar o preço, negavam. Porque eles diziam, mas tu não és conhecido, tem essa parte da cor, não sei o quê, tu não és conhecido, como é que estás a cobrar? Ele é o meu valor. Ele perdeu muitos papéis, até o primeiro que foi aceito a cobrar esse tipo de valor. E depois disso, quais são os papéis que achas que ele teve depois disso? A partir daquele valor para cima. Agora, se ele tivesse aceito que é negro, que está a começar, que não sei o quê, e cobrasse 5 milhões, se calhar ele nem seria o Denzel que é hoje.
Mas, Aaron, isso que você está a falar é muito sensível e muito importante. Eu estou a aprender muito a respeito disso. Mas eu não cairia naquele risco de eu começar a aceitar trabalhos ou não aceitar trabalho e estar a perder dinheiro. Porque todos nós, quando começamos, mano, é isso que eu estava a dizer antes, nós queremos essa recompensa de sentir que estamos a ser pago por isso. Sim. Mas eu vou abrir mão de não ter, people não fazer trabalho comigo por conta de ter que estabelecer um determinado nível de pagamento da minha arte. Aí está. Essa parte é que é uma questão muito pessoal mesmo. É uma questão muito pessoal que vai depender de ti, do que estás a passar, do que estás a precisar. Mas, a princípio, é isso, a escolha é tu. Aceitas aquilo, fazes ou estabeleces uma maneira de ser daí para frente. Não há uma resposta fixa que alguém vai te dar acerca disso. Tipo, serás tu no momento a decidir. Ou pelo menos eu tenho visto assim. Uau. Ter uma fibra para tal. Eu acho que isso tem necessário ter peito. Nós aqui nós aqui no estúdio temos muito essa maneira de usar essas coisas. Ter peito para essas coisas, mano. Você negar um monte de propostas por conta daquilo que você... Acaba sendo um valor próprio. Eu me estimo a esse ponto, então não vou abrir mão disso. Mas só que você começa a ver aí teus bradas a fazerem jobs todo ou se calhar, eu aconselharia a começares pequeno, mas tentares não te viciar com isso. Ok. Começas para resolver uma dificuldade, mas sempre que puderes, seja frio, entre aspas. Seja frio, porque acredita, pessoas estão a ganhar muito a si mesmo. Eu vi um processo de negociação no Japão. Tipo, é uma cena da cultura deles mesmo. Rendi. Eles utilizam, tem uma cena, entre aspas, que chamam de wa. É do tipo, eu para fazer um trabalho para ti, não é só do tipo, tu é quem procuraste, eu tenho que fazer o trabalho. Essa cena eles estavam, há um tipo de mesa, muito cara, mesa mesmo, mesa. Então, os que fazem aquele tipo de mesa, eles têm uma cena tipo, não é só eu fazer a mesa para ti, eu tenho que ver se tu estás preparado para eu fazer mesa para ti. Tipo, eu tenho que ver se tu és um cliente ideal para mim. Tipo, é um processo, como é que é, dos dois lados. Então, eles te fazem uma entrevista, tipo, te chamam para um chá. Só para teres noção do quão eles tendem a ok, tu queres, por exemplo, sei lá, no teu caso, és um filmmaker. Alguém diz que quer um casamento. Eles chamam, tu queres para eu filmar o casamento? Ok, vem lá para o escritório. Lhe dás um chá, conversam, lhe perguntas tipo, que tipo de pessoa é e tudo mais, para tu entenderes que tipo de pessoa é e como é que vais fazer a cobrança. Porque há certos negócios que dão errado, ou a pessoa não quer pagar, mas é algo que tu podias ter visto aquilo muito antes de sequer conversar com o teu cliente. Então, os japoneses ensinam uma maneira de fazer isso. De tu veres que ali não vale a pena eu negociar. Ou aquele que está me chamar, nem vale a pena eu atender, porque é mais ou menos isso. Então, basicamente, eu tento também, ultimamente, fazer esse tipo de coisa. Só, claro, ainda não estou no tal nível. Mas, claro, vai chegar um nível que não é só eu fazer o trabalho para ti. Eu tenho que ver se tu estás preparado para eu fazer o trabalho. Então, você seria uma daquelas pessoas que não aconselharias, people, quando alguém liga, pede cotação, você logo enviar cotação, mas tentar conversar um pouco com o cliente para saber. Exatamente. É norma, tinha que ser isso. Mas nós já mandamos. Porque é naquele momento que tu percebes as necessidades, o quão desesperado ele está no assunto, a quantidade de coisas que ele já fez e pagou. Isso tudo te ajuda a fazer uma cotação que vale. Às vezes tu achas que esse trabalho eu vou lhe cobrar tanto, ele está a começar, ou ele não sei o que, mas não sabes o que ele tem por trás disso. Se calhar ele nem está a contar com isso. Então, para não correr o risco de dizeres valores que depois te arrependas, é sempre bom conhecer o cliente. Mas aqui tu tens uma técnica de questões que as pessoas podem fazer ao ponto de conhecer na íntegra o cliente se pode pagar por o valor que você está à espera ou não? Basicamente, sei lá, os clientes que eu costumo ter às vezes são por indicação. Ok. Então, geralmente, primeiro eu costumo perguntar à pessoa como é que é ele, o que ele já fez, tipo se for uma cena numa agência ou empresa não conhecida. Procuro saber do background. Ou caso não tenha acesso a isso, na conversa com o cliente, vejo o que ele já fez e tudo mais. E aí é um pouco fácil decidir essa questão do preço. Ok. Pessoal, eu só espero que essas informações de alguma forma possam ter ajudado
Comentem aí embaixo se isso ajudou, qual é o problema que vocês estão a enfrentar na questão de pressar ou talvez poderem ser pago aquilo que vocês acham que merecem ou deviam ser pago. E de que forma podemos chamar profissionais como a Ronnie e outros profissionais para nos ajudarmos a acessar, de que forma nós podemos saber se o cliente vai pagar ou se podíamos mandar a cotação ou não. Eu acho que tem muitas técnicas como nós podemos exatamente executar isso. Então, comentem mais se você gostava de aprender a respeito mais disso. E Aaron, últimas considerações vindo de ti a respeito de essa questão do mercado. Eu acho que a questão do mercado, por isso que eu disse que seria meio hipócrita da minha parte, porque eu fiz essas coisas, mas ultimamente temos que tentar fazer as coisas da forma melhor possível, que ninguém saia prejudicado. Um exemplo que eu apanhei recentemente, por acaso mencionaste a pessoa há bocado, o Chris Doe, ele falava que mesmo numa escola, tu para ires estudar numa escola, no mínimo, tens que falar a língua das pessoas que vão estar lá. Tens que saber o que se trata. Não é só a pessoa, quero estudar, vou para aquela escola. Então o negócio também é mais ou menos isso. Os clientes têm que começar a aprender que, antes de eu contratar o Alcides, eu tenho que ver o que ele faz. Tipo, tem que haver essa cena tipo end-to-end. Não é só nós que temos que estar na posição dele, cliente. Não, o cliente também tem que saber que, ali, se for para eu ir ter com aquela pessoa, eu tenho que ter ou estar pelo menos assim, desta forma. Então, você seria uma dessas pessoas que me aconselharia, fora o cliente ter remote portfólio, também tem que ser um pouco ousado para ver o que eles já fizeram no passado, porque pelo menos eu ter uma ideia de quando eu já posso cobrar. Isso pode ajudar? Pode. Eu não tinha pensado lá. É que eu estou aqui a comentar... Basicamente é o mesmo que acontece numa entrevista. Ok. Muita gente às vezes chumba entrevistas de trabalho por causa disso. Porque só dizer, há uma vaga, manda, vaga, Daí que eles chamam para a entrevista. Ele não sabe exatamente. Ele está preparado em responder o que é, mas quando a empresa já começa a perguntar, ok, o que achas daquilo que nós fazemos? Tu começas, eu não investiguei nada dessa empresa. E logo te chumba mesmo, por dizer, esse aqui meteu vaga, tipo, meteu o currículo para aqui, mas não procurou saber o que fazemos. Que tal se matamos pessoas ou traficamos animais? Então, não vale a pena. Então, é sempre bom fazer esse estudo mesmo, tipo, com quem tu estás a ir ter. Ok, uau. Eu quero começar a usar muito essa dica aí. Falhei na última cena. Apesar que deu certo, mas falhei numa última negociação. Mas pelo menos chegaste até a negociação, que é um ponto. Por acaso. Mas acho que são lições que é necessário mesmo estar constantemente a revisitar, porque isso não é tão fácil assim na hora de negociação. Você está mais entusiasmado em qual é o dinheiro que eu posso tirar daqui, fora em vocês ter mais uma calmaria e começar a racionalizar a questão de questões. Porque a questão aqui, você está pensando que poderia tirar de lá, pode até ser o triplo que você poderia estar a tirar naquele deal. Então, essa calmaria é um exercício muito, muito terrível. É terrível, mas funciona, porque há certos casos que podes te encontrar com um cliente que paga bem, entre aspas, mas é chato. Então, se tu não fazes essa investigação, vais aceitar aquele bolo todo, entre aspas, e começas a sofrer uma semana, 2, 3 meses com o mesmo trabalho. Enquanto tu podias ter aceitado outros trabalhos menores em valor, mas que terias feito em menos tempo e mais trabalhos, que daria basicamente aquele valor que aquele um cliente está a te dar. Então, esse tipo de conversa te faz entender que aqui melhor continuar com meus poucos que juntos dão esse valor, do que eu aceitar que um só vai me dar esse valor, mas vou perder muita coisa. Então, calmaria é a melhor coisa. Na hora de negociação, né? Good. Pessoal, eu só espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado. Coloque um like, ative as notificações e, acima de tudo, comente aí embaixo. E nós voltamos na próxima ocasião. Até lá. Alô pessoal, aqui Mr. Motion em carne, osso e gordura. Então, se gostou deste vídeo, é só fazer a sua subscrição aí, põe um like e ative esse sininho para receber uma pilha de vídeos sempre que for a fazer o upload. E não se esqueça, pode ver um desses dois vídeos, mas eu preferia mais, deixa eu ver, este.